Olá, estamos começando aqui mais um Food Service ao vivo da Topema. É um espaço que a cada 15 dias nós trazemos um novo profissional, um profissional em geral de renome do mercado, especializado, que tem um repertório, que tem experiência, que possa partilhar um pouco aqui do seu conhecimento de soluções, né? Profissionais que às vezes estão em várias operações e que têm vários insights e vão formando com isso uma consistência de trajetória relevante. E hoje, aqui na Topema, no showroom da Topema, nós estamos transmitindo aqui do showroom da Topema, nós temos o prazer de ter a participação da Elis Cavalcante, né, que é a consultora de food service, sócia da Ideias e Tendências, né? Tem uma atuação grande aí na área de restaurantes comerciais, refeições coletivas, e veio compartilhar conosco um pouco da proposta que é o tema hoje aqui da nossa conversa, que é gestão de processos em cozinhas profissionais, né? Exatamente. Antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouquinho, rapidamente, da sua história para o pessoal. Quem é a Elis? Qual a trajetória da Elis? Tá, vou ser bem rápido. Eu trabalho há 36 anos no setor de alimentação. Eu iniciei na década de 80, quando comecei o curso técnico em nutrição pela ET Getúlio Vargas. Me formei em 83, já trabalhando há algum tempo na área. Já trabalhei em vários tipos de serviço de alimentação, de refeição coletiva, hotelaria, restaurante comercial, casa noturna, hospital. E na década de 90 tentei ter uma consultoria, mas o mercado não tinha demanda suficiente. E agora, há 17 anos, estou com a Ideias e Tendências. E hoje a gente é uma equipe, não é só eles, tem outros profissionais. Tá certo. E até como um preview do nosso assunto de hoje, eu ia te perguntar se as coisas dessa época, né, desse volume de anos que você já tem, que é uma experiência consistente, mudaram bastante no aspecto de administração, né, de uma cozinha profissional, do preparo da alimentação, de visar o resultado final. Mudou bastante? Mudou. Nós ganhamos em algumas coisas e perdemos em outras. Antes a gente tinha uma mão de obra com um perfil diferente do que você tem hoje em dia. A demanda por gestão de pessoas hoje é muito diferente da demanda por gestão de pessoas no passado. Eu vou te interrompendo, que eu vou fatiando o que você fala. Assim, por que é diferente? As questões das pessoas. Havia um comprometimento diferente do profissional. Maior, melhor? Maior. Eu não sei se as pessoas tinham uma relação com o trabalho diferente da relação que elas têm hoje em dia, certo. Tá? E as pessoas também não conseguiam visualizar outras oportunidades do que existia no trabalho. Hoje as pessoas têm um acesso à educação muito maior do que tinham no passado, Sim. Tá? Não digo que a educação de hoje é melhor do que ela já foi, mas hoje as pessoas estão trabalhando na cozinha, mas elas não são. Quer dizer, às vezes elas estão lá, tal, mas já estão de olho em outras oportunidades, elas já estão querendo seguir em frente, a vida segue e tal. E hoje também nós temos algumas exigências diferentes, porque hoje você tem muito mais automação das cozinhas do que você tinha no passado. Isso fez reduzir a dependência do material humano ou não? Qualificou? Deveria. Exatamente pelo assunto que nós vamos abordar hoje, por não gerenciar por processo, as pessoas não olham primeiro o cardápio, o processo, a estratégia, para depois escolher o equipamento. Isso muitas vezes denigre a qualidade do equipamento. Por quê? As pessoas compram e falam assim, eu tenho esse equipamento na cozinha e nunca usei. Porque às vezes, né, no projeto foi previsto um equipamento que não estava alinhado com o processo. O equipamento é muito bem-vindo, mas está fora do processo. Está fora do processo. Se fosse um jogo de futebol e tem 11 jogadores, ele seria o camisa 12. Isso. E também as pessoas que manipulam esse equipamento não são orientadas não só a ligar um botão ou definir botões. Elas têm que entender como é que o equipamento funciona. Como contribui. Isso. E como ele pode tornar a vida delas mais fáceis. Certo. E tem um outro aspecto aí, eu acho que está ligado também com a questão primeira também do ser humano, que é em função como mudou um pouco essa formação, a expectativa das pessoas sobre os locais que elas ocupam nas empresas, as funções e responsabilidades. Muitas vezes a rotatividade também aumentou, né? E com isso, às vezes a empresa até que tem bom equipamento vai desistindo de treinar aquele funcionário e não vai extraindo o melhor daquele equipamento, né? Entrou alguém que treinou, que saiu, aí voltou a treinar o outro, aí no terceiro já não está nem treinando mais, né? Então, mas na gestão por processos,
as pessoas entendem os equipamentos. A gente desenha o processo para que a pessoa ela tenha uma participação mais ativa. O funcionário deixa de ser coadjuvante. Ok. Ele passa a ser ator principal no processo. Então vamos entrar no coração do nosso tema de hoje, que é justamente a gestão de processos em cozinhas profissionais. Então eu queria que você tentasse rapidamente também revelar, né, para o nosso público o que é a gestão de processos em cozinha profissional. Qual que seria, como é que você sintetizaria essa filosofia, esse olhar? A gente tem duas coisas, gestão de processo e a gestão por processo. Tá? Eu trabalho gestão por processo para chegar na gestão do processo. Então, primeiro a gente desenha o que é gerenciar por processo. Para entregar um produto ao consumidor, eu preciso desenhar esses processos. Entender o que é que eu quero entregar de valor para o meu consumidor. Qual é o valor que eu quero entregar para ele nesse produto? Não importa se esse produto é uma refeição, é uma bebida, é uma refeição coletiva, um prato específico, um prato vegetariano ou japonês, não importa. A forma como nós vamos trabalhar é diferente. Então eu vou entender qual o produto que eu quero entregar e o valor deste produto. Porque entregar o produto é muito fácil, entregar valor no produto é bem diferente. Então, o que eu quero de valor? Eu vou olhar desde a entrada do processo até a saída, todos os processos que participam da entrega deste produto. Então, do input ao output, o que é que eu preciso fazer? E os departamentos, eu não gerencio mais o setor de compras ou o setor ou salão, entendeu? Ou a operação. Eu gerencio o processo. Deixa eu ver se eu estou entendendo bem. Estou sendo um aluno hoje aqui no nosso encontro. Porque muitas vezes a gente percebe em muitas empresas, e parece que às vezes tanto faz se é empresa pequena ou grande, cada departamento, cada setor e cada grupo de profissionais muitas vezes tende a ficar uma ilha, né? E muitas vezes acaba essa ilha procurando e esse departamento trabalhando para si mesmo, né? E apenas para a sua parte. Às vezes ele até quer a sua parte perfeita, mas a sua parte perfeita não necessariamente tem uma sintonia e sincronia com o restante. Exatamente. E o processo, no caso, é uma dinâmica, né, viva, dessa interação total voltada para o produto final. Exatamente. É mais ou menos isso? Exatamente. Então, assim, para produzir o prato X, para produzir lasanha, quais são as ferramentas que eu preciso? Os ingredientes. Para ter os ingredientes, alguém tem que comprar. Certo. Alguém tem que receber. E antes disso, a gente tem que desenvolver, homologar o ingrediente, homologar o fornecedor. O que é homologar ingrediente? O que é isso? Eu vou escolher quais são os melhores ingredientes para aquele resultado nos custos que eu preciso para a venda daquele produto. Certo. Aí eu vou homologar os fornecedores e ter mais de um, sempre mais de um. E aí eu vou criar um sistema para comprar esses ingredientes e eles entrarem no momento que eu preciso. Eles estarem presentes no momento da minha produção. Eu vou decidir quais são os utensílios e os equipamentos, as pessoas e as suas habilidades para poder elaborar esse prato, como é que eles vão produzir, o tempo de produção, se tem uma produção anterior, como que ela é feita. Olha, o molho para lasanha tem que ser feito antecipadamente, para que quando eu vá montar essa lasanha eu já tenha tudo isso pronto. Então você senta e começa a desenhar este processo estrategicamente, para que você tenha o melhor resultado. Até a entrega do prato para o cliente, só isso? Não. Eu também tenho que ter o pós-venda. Será que houve satisfação? E o pagamento disso? Como é que isso vai ser pago? Precisa de uma máquina de cartão para receber? Então, a gente olha toda a linha para cada um dos pratos, né, que você vai desenvolver, quais são os processos. E todos os outros setores gravitam em torno da operação. O que me parece bem interessante nessa visão, né, que eu acho que está bem alinhada com o chamado mundo contemporâneo, o trabalho em rede colaborativa, porque rede colaborativa não precisa ser só o trabalho fora, com quem está externo da nossa organização, também quem está interno, né? Mas tem um trabalho aí de mentoria, digamos assim,
com todo indivíduo, todo profissional daquele corpo da organização, para que ele visualize o resultado, né? E entre numa certa sincronia, porque muitas vezes não adianta o sujeito fazer uma tarefa muito bem feita fora do tempo. Sim. Né? Não Sim. adianta ele fazer um trabalho tecnicamente perfeito, mas que está fora dos custos, né? Ou que está fora do planejado. Uma ideia brilhante fora de hora atrapalha em vez de ajudar. Sim, sim, exatamente. E aí, como é colaborativo, também a responsabilidade é compartilhada. E a gente para de ter assim, o garçom fala assim, eu não tenho nada a ver com isso se o prato não saiu da forma correta. O comprador também diz, eu não tenho nada a ver com isso se não fizeram o prato direito. Todo mundo participa e participa ativamente dos processos. Você sai daquele modelo tradicional de departamentos e cada um cuida da sua área para um modelo onde todo mundo senta junto, colabora junto, busca os resultados e ganha com eles. Você sabe, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu assado, que é a comunicação, mas me parece que nesse processo de digamos assim, de colocar um conjunto todo trabalhando no mesmo ritmo e na mesma direção e com foco nos resultados, depende muito também de administrar a comunicação entre esse grupo e Sim. fazer com que ele visualize, né, ele imagine em conjunto, coletivamente, né? E também eu acho que uma outra coisa importante nessa liderança, né, porque aí você está formando lideranças também no processo, é que sabe usar um vocabulário adequado também. Eu acho que o vocabulário hoje é fundamental para você conseguir ter essa mentoria que está se propondo. E eu queria te perguntar, objetivamente também assim, quando não é essa administração dos serviços de alimentação com essa visão de processo, que tipo de erro se incorre mais? Porque você deve ser chamada como consultora para diagnosticar, para enxergar o que os outros não estão enxergando. O que eu estou errando aqui na minha operação? O que você encontra mais de problema? Desperdício. Desperdício. De talentos, de tempo, de dinheiro. O que a gente vai deixar de ter é desperdício quando a gente implanta a gestão do processo. Porque você pensa de uma forma completamente diferente. Outra coisa que nesse sistema de gestão que tem, guerrilhas. Certo. Porque também no sistema antigo, pouca gente assume. Tá? Pouca gente assume. Nessa forma de gestão por processo, você consegue enxergar talentos e execução. No outro sistema, não. Por exemplo, existem muitas unidades, vamos falar de refeições coletivas, ou até de redes de restaurante. Certo. Tem gente que está no nível intermediário que você não sabe se está fazendo trabalho. E tem gente inútil, desculpa, no nível intermediário. Sim. E aí você deixa de remunerar quem realmente faz. Nesse sistema, você reduz, você torna horizontal a sua gestão. Sim. A sua gestão sai do vertical, daquele organograma tradicional, e vai para uma linha horizontal, com uma linha do tempo onde você consegue enxergar cada passo que foi feito. E as pessoas conseguem ver o seu talento valorizado. E a gente consegue enxergar todos esses desperdícios ao longo do caminho. Tá certo. Eu vou só registrar aqui, nós temos algumas pessoas que estão nos assistindo, a Maria Cristina Gomes, Ana Paula Leles, Silvana Lória, o chefe Ivan Ascar, a Gisele também. Tem algumas pessoas, a Peter, estavam comentando o som aqui, que estava um pouco de eco e reverberação. Aqui tem um pouquinho de eco realmente, né? Mas aí o que eu aconselho é que às vezes o som do equipamento de vocês pode estar um pouquinho alto, que module um pouquinho, né? Porque aqui o nosso retorno tá considerado assim ok, né? Agradeço bastante o prestígio de vocês, né? E, enfim, esse tipo de diagnóstico, ele é diferente, por exemplo, numa operação de refeições coletivas, refeitório de empresa, e é diferente num restaurante comercial único, por exemplo, ou é parecido? A gestão é parecida, porque a gente vai usar o mesmo conceito, mas depende muito do produto que você está entregando, tá? A maioria demora um tempinho para entender o que a gente está falando, quando a gente entra com o trabalho da consultoria. Ah, mas eu sou financeiro, o que eu tenho a ver com isso? A pessoa acha que não... Por que eu tenho que participar disso? Ah, mas eu sou compras, por que precisa de tudo isso, né? E aí, as empresas não conseguem... Desculpa, aqui vendo o retorno do som, tá bom. Que bom. Tá.
Então modula o som aí em casa, hein? Gente, abaixa um pouquinho o som, vocês vão me ouvir melhor, tá? Obrigada ao povo que me acompanha por estar aí. Desculpe te interromper, então, né, quando você vai integrando a solução, vai fazendo lá o diagnóstico, seja numa refeição corporativa ou então comercial, você acaba tendo que ter uma interface com vários lados da operação. Sim. E a pessoa às vezes acha que não tem nada a ver com aquilo. Sim, porque a nossa gestão, na empresa, a gente trabalha com gestão 360 graus. Porque para trabalhar com gestão por processos, eu tenho que trabalhar 360 graus. Certo. O RH, todos os setores têm que participar dos processos. Isso não significa que todo mundo tem que estar dentro da cozinha. Não. Mas dentro do processo, sim, que é diferente. Eu estou dentro do processo, mas não estou dentro da operação. Eu que sou um leigo, assim, né, a minha especialidade é comunicação, mas muitas vezes eu vejo, assim, por alguma frequência que eu tenho que fazer em alguma operação de serviço de alimentação, que muitas vezes a compra está trabalhando sozinha. Sozinha em que sentido? Está trabalhando para si, não é que sozinha, está trabalhando para si, está querendo cumprir, etc., mas muitas vezes está desintegrado e não tem nem diálogo com o chefe ou com quem montou o cardápio, né? Tem essa questão estanque, né? Eu fico imaginando que aí deve ter muito desperdício ou realmente a compra, não é que seja compra errada, mas eu acho que muitas vezes ela está deixando de ser otimizada, né? E hoje, às vezes, o lucro da empresa está em uma otimização. Sim. Compras precisa conhecer os insumos fundamentais para a operação. Tem que entender como que esse insumo se comporta. E ela não pode comprar nada sem ter sido homologado pelo departamento operacional. Ela tem que entender disso, ela tem que entender o equipamento. E ela não vai comprar o equipamento porque ele tem o preço menor, ela vai comprar o equipamento que te dá o melhor resultado. O RH vai entender as competências que as pessoas precisam para elaborar aqueles processos. Ele consegue enxergar melhor as competências. E será que as pessoas, aí volto para a questão humana, né? Eu ando muito cético hoje em dia, nos dias de hoje. Aliás, também colocando aqui a Kátia Efter, que está nos assistindo também. Será que as pessoas estão dispostas a ouvir e aprender o que é do outro, né? Será que elas percebem que se eu sou de compras e aprender o que bate nos calos do chefe vai me acrescentar profissionalmente, vai me tornar um profissional 360 graus? Será que o pessoal se dá conta disso? A empresa e o RH, eles têm que entender qual é a linguagem que a gente vai usar com essas pessoas. Eu digo uma coisa assim muito fácil, assim, não quero falar de conceito religioso. Sim. Tem gente que vai na igreja e o líder religioso consegue convencer aquela pessoa. Por que eu, como líder, como líder de uma operação, não consigo convencer? Será que eu toquei a alma das pessoas? Eu acredito que lá dentro de cada ser humano tem um botão que eu consigo tocar. Que dá para sensibilizar. A gente consegue sensibilizar as pessoas. Só que a gente tem que entender o que é que compras quer. E compras tem que entender o outro setor. E faz parte, no centro dessa operação por processos, tem que ter alguém, um gestor, que tem que conjugar todas essas pessoas e tornar essa administração colaborativa. Sim. Eu acredito em administração colaborativa, mas é um problema de comunicação. Como é que eu converso? As pessoas captam informações de diferentes formas. Você usou a questão da religião e tal, eu costumo também usar o exemplo do esporte, né? Que você tinha antes em jogos coletivos, que nem basquete, vôlei, futebol, cada um ficava na sua posição e na sua, né? Então as pessoas ficavam esperando, o atleta ficava esperando a bola chegar até si para jogar. Hoje não. Hoje o sujeito que está numa parte do campo tem que rodar o campo inteiro, né? Porque ele tem que jogar com a bola e sem a bola, né? E hoje a gente percebe o quanto está se consagrando no esporte aquele atleta, o profissional que é da assistência. Não é aquele que faz a cesta, não é aquele que faz o gol, mas é aquele que enxerga o que pode fazer, antecipa e passa, dá o passe. Exatamente. Eu acho que isso no food service também se aplica um pouco, né? Então, a gente pode usar uma série de ferramentas para chegar a esse objetivo. Quando a gente começa a mostrar a realidade. Porque a realidade de compras também não é leve. Também não. O mal é que a gente sempre acha que o nosso fardo é mais pesado do que o do outro. Então, o gestor é que tem que saber como fazer com que essa equipe trabalhe em conjunto. Certo. E, de certa maneira, com esse processo de mentoria, da gestão de processos, você acaba tendo que, cada profissional acaba tendo que ser um pouco líder, né? Ele precisa não só fazer a sua parte, antecipar do outro, né? Atuar em sincronia, ele precisa ter o olhar para si, eu acho que não sei se eu estou aprendendo direitinho a que eles são,
Mas no 360 graus ele está olhando não só para o seu lado, mas está olhando para o outro lado, o que ele está perdendo atrás, né? Sim, sim, porque o sucesso é do grupo, não é o sucesso individual. E as operações, mesmo as bem-sucedidas, muitas vezes, me parece que entram também em zona de conforto. Todo mundo entra. Todo mundo entra. Por isso que você tem que criar avaliações diárias. Por exemplo, quando a gente implanta a reunião de 5 minutos nos nossos clientes, nas cozinhas. Reunião de 5 minutos. A gente faz a reunião de 5 minutos para começar a operação. Então a gente tem cliente que tem 2 turnos de trabalho. A reunião de 5 minutos da manhã é diferente da reunião de 5 minutos do pessoal da tarde. Por quê? Porque nessa reunião de 5 minutos é rápido. Olha, onde foi que nós acertamos muito bem ontem, no jogo de ontem, e onde a gente errou no jogo de ontem. E joga para a equipe e pede para a equipe dar o feedback de como tem que resolver isso. Tá? Isso é comum nas grandes empresas. A gente pode usar, por exemplo, várias ferramentas de gestão, como Kanban. Eu posso usar as fichinhas do Kanban para me trazer o resultado e a gente junta tudo isso no fim do dia e chama todo mundo, olha, com uma fichinha de Kanban eu posso mostrar que o problema no tomate pode ser sanado por compras quando eu mostro para eles. Às vezes tem problemas acontecendo que compras não está nem sabendo. O tomate está chegando com a qualidade que não deveria. No sistema de gestão por processos, você tem que comunicar os resultados. Por isso tem que ter várias ferramentas para isso. Não é uma coisa simples. Implantar gestão por processos exige documentos de análise de resultados. Até para poder estipular métricas, né? Ter comparativos, não ficar na versão, na conversa de cada um. Precisa realmente ver uma progressão. E às vezes as diferenças de um dia de outro podem ser grandes, mas ao longo do mês ou do ano podem ser bastante consideráveis, né? Porque a gente implanta indicadores de desempenho. E é o que eu digo, não é o que você faz com os dados é que é importante. Você tem que coletar os dados e tomar decisões a partir dos dados. A gente faz o ciclo PDCA completo em gestão por processo. Entendeu? Certo. Planeja, age, analisa, né? E volta para o processo de novo. E toma uma decisão, faz mudança que for necessária. Agora, isso me parece que valoriza ainda mais, e hoje em dia eu tenho percebido, da importância do trabalho do consultor. Porque antigamente o consultor era visto como um corpo estranho assim da operação, da empresa. E muitas vezes quando o consultor vinha, até ali não era tão bem visto, né? Sim. Porque era um estrangeiro dentro do corpo, né? E aí vão rolar cabeças, o consultor vai apontar quem está na zona de conforto, vai apontar quem está trabalhando errado, né? E do meu ponto de vista, hoje em dia, os recursos humanos são tão valiosos que ninguém dispensa ninguém. Depois de ter investido treinamento e tempo. Hoje a empresa permitir que a pessoa ocupe o posto de trabalho já é um investimento, né? A pessoa tem um aprendizado. Mas o que eu queria te colocar é que, assim, me parece fundamental cada vez mais, dentro do ecossistema da empresa, ter um consultor, alguém que não está ali presente no dia a dia, mas venha com uma visão de diagnóstico, venha uma visão de fora. Que é a única pessoa que às vezes pode realmente dar um olhar mais frio e mais técnico. Porque tem muitas coisas. Gerir mudanças não dá para gerir operação e mudança ao mesmo tempo. Os donos de negócio têm que entender isso. Eu gostei de ouvir isso. Gerir, como é que é? Repete. Gerir mudanças e gerir operação ao mesmo tempo é impossível. Porque a gente tem, na nossa equipe, a gente fala assim, o cara está dentro do liquidificador ligado. Quem está na operação está dentro do liquidificador. Não dá para ele sair e fazer a mudança, gerenciar a mudança. Para um pouco que eu quero olhar, não tem como, né? Não dá. E aí a consultoria entra para fazer essa gestão da mudança, né? Para conduzir. Às vezes tem cliente que também quer entregar na nossa mão algumas atividades que não são atividades da consultoria. Mas gerenciar a mudança, planejar e gerenciar a mudança é melhor executado quando é uma equipe de fora, porque a gente tem um olhar diferente, a gente traz vivências que não é querendo desmerecer quem está na equipe, vivências que as outras pessoas não tiveram. Eu fiz um MBA em gestão empresarial para conseguir entender mais. Esse MBA me levou para estudar Lean, né? O Six Sigma. Sim. Aí a gente vai estudando outras ferramentas, porque a consultoria exige da gente uma capacitação contínua. Uma reciclagem contínua. Isso. Uma atualização contínua. Tem um comentário aqui do Rui da Silveira Cruz Ventura, gestão, organograma. Bem, precisamos saber que uma brigada de cozinha era normalmente composta de 21 elementos.
Hoje, com as modernizações e as facilidades, esta brigada corretamente montada, ela tem 19 elementos. Alguns desses podem ter mais que um emprego, porém todos eles são necessários e claro que um organograma aqui é sempre vertical. A Gisele Prime, ela também faz um comentário, a questão da sustentabilidade também pode integrar as operações e departamentos. Eu acho que é a questão justamente dos valores, né? Sim. E a gestão de sustentabilidade tem que fazer parte do processo. Porque não só na questão de sustentabilidade da questão ambiental, da questão da empresa também, sim. entendeu? Da longevidade, da permanência. Isso, da perenidade do negócio. Perenidade, de ela fazer o máximo com os mínimos recursos necessários, né? Isso, sem desperdício. Sem desperdício, né? Sim. E o desperdício, quando a gente fala, que muita gente na alimentação, quando a gente fala de desperdício, a pessoa fica pensando que também é um desperdício no alimento, no que sobrou, no que é reaproveitado, no que foi fora no lixo, né? Mas tem um outro tipo de serviço de desperdício que você citou, que me parece cada vez mais valorizado no ecossistema moderno, que é o desperdício de tempo das pessoas, o desperdício das pessoas, né? De energia, de trabalho, né? Tudo hoje é muito mais estressante, precisa de uma concentração de esforço para fazer. Então, se é mal calculado, mal feito, mal planejado, aquilo leva a, digamos assim, colapsos de energia, né? Pequenos fracassos no dia, né? Que perturbam a performance da operação. Doenças do trabalho, alto turnover, entendeu? Essa rotatividade muito grande de funcionário não é boa para a empresa. Não é boa. E você tem um desgaste da pessoa. E assim, quando você vai puxar a cadeia, quando trabalha com gestão para o processo, você vai descobrindo pequenos desperdícios que impactam a empresa de uma forma, num volume no final de um ano, que é uma coisa gigante. Quando a gente apresenta os números para os empresários, eles não conseguiam enxergar que isso podia impactar tanto. A Silvana Lória está mandando um abraço para você aqui, Elis, expert, né? Elis, quer dizer, tudo isso forma o que a gente poderia resumir numa certa inteligência uma inteligência operacional sincrônica voltada para o resultado, né? Para o objetivo da operação, que nunca pode ser perdido de vista, né? E essa inteligência exige atributos, digamos, de todo o grupo de trabalho, além das suas tarefas técnicas. Dá para resumir um pouco nisso? Isso. E assim, quanto melhor é o processo, mais você eleva as pessoas que trabalham nele. Você começa a elevar o padrão das pessoas. O padrão energético, o padrão social, econômico, em todos os sentidos. E até de aspirações das pessoas. Sim. Que as pessoas precisam aprender que vale a pena estar ali, dar toda aquela dose de energia, dar toda aquela entrega, porque vão ter um resultado também além do financeiro. Sim. Vão ter um resultado de, digamos assim, de se equipar profissionalmente. Olha, eu vou dar um exemplo. A primeira coisa que a gente começa a mexer na operação é separar processos. Por exemplo, pré-preparo tem que ser completamente separado da operação de cozinha. Você tem que separar, na nossa visão. Tem gente que acha isso muito estranho, mas é altamente impactante. No sentido de uso consciente da matéria-prima, de gestão de tempo, de menor desgaste das pessoas, e a gente não precisa contratar nenhum funcionário a mais. A gente tira de dentro da cozinha, aparta esse setor do resto da produção, e a gente implanta um setor que pode parecer louco, né? Deve ter gente que está me ouvindo, que já viu em algum cliente falar, vamos implantar a dosimetria. O que é isso, dosimetria? Tudo é pesado e dosado. Tudo. Aí chega lá no fim, tudo que eu planejei deu certo. E se alguma matéria-prima vier fora da conformidade técnica dela, o funcionário imediatamente, quem trabalha com pré-preparo, vai informar. É porque essa dosimetria não é só dentro do teu ambiente, é também do fornecedor, né? Também você tem que preparar o fornecedor para ele vir da forma correta, o produto dentro da forma que é boa para a sua operação. Sim, então o tomate vai ter um fator de correção X. Ele vai ter uma margem máxima que a gente vai determinar. Se for acima disso, não vai render no prato. Então, quem fez o pré-preparo já tem que me informar antes. Esse pré-preparo é feito antecipadamente. Então, não tem aquela correria para o supermercado para buscar tomate porque faltou. No restaurante comercial acontece muito isso. Entendeu? Isso não vai acontecer mais. O meu arroz vai ter que render 2,8, 3 pontos. A marca que eu decidi comprar tem que render isso.
Se não rendeu e não deu o número de porções que eu precisava, teve algum problema ou no processo de cocção ou na qualidade do arroz. Aí a gente vai lá monitorar e descobrir onde é que está a falha. É completamente diferente. Pessoal, eu vou depois pedir para a Elis deixar aqui no nosso chat de comentários. Elis, você pode entrar logo depois do fim da nossa transmissão e deixar ali teus contatos, né, para as pessoas que estejam interessadas em fazer o contato com você. Isso, assim, para a gente encerrar, no caso, hoje em dia precisa profissionais de altíssima intensidade, né? Sim. Está se elevando os padrões de expectativa de cada profissional, né? Então o preparo tem que ser outro, a visão de conjunto tem que ser outra. Eu ouço muito empresário hoje falar, não, eu só contrato funcionários que têm cabeça de dono, né? Mas o que eu traduzo disso, né? Que o sujeito quer um pouco disso que você está falando, ele quer alguém que enxergue 360 graus e seja comprometido com o processo. Sim. E não só com a sua tarefa, né? Sim. Então eu acho que essa exigência está vindo de todos os lados. Sim. Cabeça de dono, a gente, quando eu entrego um processo e torno a pessoa dona daquele processo, ele vai pensar como dono. Vai pensar isso aí. É a forma como a gente entrega. Como eu faço a entrega para as pessoas das responsabilidades dela. Sim, sim. Entendeu? E isso precisa um treinamento, precisa uma mentoria, precisa um preparo, né? Porque se você disser para a pessoa não, que a sua função é pegar o produto, trazer daqui e fatiar aqui e somente dizer isso para ele, você vai estar tornando ele alienado do processo. Sim. Não pode ser. Não pode ser, né? Na gestão do processo ele não pode ser. E você tem uma recomendação para a gente encerrar, para os profissionais que nos assistem, como estarem comprometidos com isso, como identificarem, né, a postura que tem que ter para ter esse comprometimento? Mudança de olhar. A gente tem que mudar o nosso olhar sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as formas de fazer, né? E mudança do nosso ouvido. A gente precisa ouvir de uma outra forma. Mudança do nosso sentir, né? A gente tem que entender que em tudo que a gente faz, a gente coloca um sentimento, para o bem ou para o mal. Sim. Todas as pessoas. A gente sempre achou, aí a gestão do passado era uma gestão sem sentimento, tá? Existia o sentimento das pessoas, mas ele era bloqueado pelos níveis. Mas a gestão não considerava isso. Não, nunca considerou. Hoje não tem mais como a gente fugir disso. Nós temos que considerar. E a gente também não pode esquecer que cada pessoa que vem trabalhar com você passa a ser sua responsabilidade, né? As pessoas passam um terço do dia delas, no mínimo um terço do dia delas, trabalhando com a gente, mas um quarto do dia se movimentando para chegar para trabalhar para a empresa, né? Então ele está tendo uma dedicação tão grande para nós que a gente faça desses momentos de qualidade, porque senão a vida das pessoas começa a se tornar caótica. E a gente tem muita gente doente dentro das empresas. Alcoolismo, drogas, isso escondido sem a gente saber. Amigos, obrigado pela audiência. Elis Cavalcante, da Ideias e Tendências. Vou aproveitar e cumprimentar ela ao vivo, porque está de aniversário hoje. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Né? Ela vai colocar logo depois os contatos dela para quem quiser estabelecer contato. E em breve teremos mais, daqui a 15 dias, um outro profissional. E super obrigado novamente. Obrigada. Até breve. Um abraço a todos vocês. Obrigada por terem me ouvido.